Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje nós vamos falar com você sobre o livro Do Outro Lado, a história do sobrenatural e do espiritismo, dessa autora fantástica chamada Mari Del Priore. Mari Del Priore não é autora espírita, ela é historiadora. E aqui ela vai trazer então esta parte da história do mundo e do Brasil relacionada ao sobrenatural e do espiritismo. Aqui para o canal nós vamos falar sobre a história do espiritismo, mencionada aqui nesse livro, cuja indicação segue para você. Olha, caro seguidor, nós temos aqui a ideia, nós temos aqui o espiritismo iniciando nos Estados Unidos com as irmãs Fox, Meg, Kate e Leah Fox, que eram filhas de metodistas e em sua casa começam a ouvir batidas, estranhas batidas ali nas paredes. E elas então, num primeiro momento, se indagam do que seria, se seria algum tipo de rato, algum bicho, alguma coisa que estava permeando ali a casa. E depois de muito procurar, chegam à conclusão de que realmente não era nada material. E começam então a tentar uma comunicação com esse espírito batedor. E fazem inclusive um alfabeto, Uma batida é a letra tal, duas batidas é outra letra. E aí, na página 38 desta edição da editora Planeta, Mari Del Priore vai nos reportar o que foi dito aí por esses espíritos. Acho interessante você ler o livro para ver o que foi dito. E a partir desse momento que as irmãs Fox têm essa primeira conversa com os espíritos, a história, a notícia se propaga e ali na casa delas vai virar um grande atrativo para a sociedade da época, conversar com esses espíritos batedores. Logo depois nós já vamos ter a ideia das mesas volantes, que eram mesas que soerguiam-se no ar, bastava as pessoas colocarem as pontas dos dedos ali ao redor da mesa, e aí vem a foto que ilustra a capa do livro, que a mesa levitava e girava. Então, mais uma revelação espiritual, e que na época, pessoal, embora o livro aqui não traga, esse é um comentário nosso, os espíritos precisavam de fazer esse tipo de impacto com a sociedade para chamar a atenção da sociedade para essa questão transcendental, porque era chegado o momento dos espíritos se revelarem, de vir o Consolador, que é o espiritismo. Pois bem, Mari Del Priore, então, vai nos trazer toda essa ideia das mesas volantes. Elas iniciam nos Estados Unidos e vão com alguns médiuns, notadamente médiuns mulheres, para a Inglaterra. Ali na Inglaterra também surge aquele frisson. Da Inglaterra vão para a Áustria, para a Prússia e chegam na França. Na França, o fenômeno chega a Victor Hugo, o escritor Victor Hugo, que tinha perdido recentemente uma filha. Ele então vai se agarrar a essa possibilidade de se comunicar com a filha. E Victor Hugo então é um dos primeiros autores aí a conceber o espiritismo. Olha que interessante, você sabia que Victor Hugo era espírita? Pois bem, nós temos logo depois Allan Kardec, que era um educador, seguidor de Pestalozzi, que vai colocar toda uma metodologia científica para entender como é que essas mesas levitavam e giravam. E aí ele será então procurado pelo Espírito de Verdade e ele tem diálogos com o Espírito de Verdade, onde ele faz perguntas e faz perguntas realmente inquiritórias, perguntas que querem conhecer a fundo, e o Espírito de Verdade responde todas as perguntas de Allan Kardec. E Allan Kardec então escreve o Livro dos Espíritos, baseado nas suas perguntas e nas respostas do Espírito de Verdade. Surgem então termos como espiritismo, médium, espiritualismo, todos vêm aí do Livro dos Espíritos, pois que Kardec dizia: uma doutrina nova
requer nova nomenclatura. Kardec propala ali a questão da reencarnação, né? E para que reencarnar? Para resgatarmos dívidas de vidas pretéritas e para fazermos missões nas vidas atuais que nos concederão a evolução rumo ao bem. Além disso, Kardec traz no seu Livro dos Espíritos a questão da existência de vários outros mundos onde nós podemos encarnar dependendo de nosso merecimento. A Terra é um local, um planeta de provas e expiações. Tem pior? Tem. Tem melhores? Tem, como Júpiter aqui no Sistema Solar, e isso é bem relatado lá na Revista Espírita Ano 1, que a gente já comentou aqui no canal. Todo esse ideário proposto por Kardec vai chegar ao Brasil. Por quê? O Brasil, nesta época, e eu estou falando de 1854, por aí, o Brasil, a essa época, ele era muito influenciado pela França. Hoje nós somos muito influenciados pelos Estados Unidos, mas aquela época éramos muito influenciados pela França, culturalmente falando, até na língua. A gente tem vários exemplos de questões Belle Époque, Abajur, Garçom, enfim. A gente foi muito influenciado pela França. E a sociedade toma conhecimento, então, do Livro dos Espíritos. E também vai causar um frisson, olha aí o termo, aqui no Brasil. Nós vamos ter uma revista espírita aqui no Brasil chamada, olha que nome legal, O Eco do Além Túmulo. Eu adorei esse nome. E Kardec fica sabendo também desse periódico chamado O Eco do Além Túmulo, né? E gosta muito, né? E disse, né? E aí ele se certifica que realmente o Espiritismo tomou novos ares, é a revelação. Bom, Kardec falece, mas a ideia não. E ele então vai prosseguir com o Espiritismo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, como esse grande consolador. Então, aqui no Brasil, o Espiritismo, ele chega e ele é propalado, porque ele não vai ter o antagonismo da igreja, pelo menos no primeiro momento. Então, quer dizer, o católico poderia ser espírita sem problema algum. A igreja não viu o Espiritismo como uma ameaça naquela época. Então, as pessoas iam à missa e, ao mesmo tempo, participavam de reuniões mediúnicas. Mas nem sempre foi louros, né, o Espiritismo aqui no Brasil. Quando se viu que o Espiritismo estava crescendo muito, aí a igreja começa a contestar o Espiritismo. Nós temos parte da mídia contestando também. Nós vamos ter aí médicos contestando aqueles espíritas que prescreviam determinados medicamentos. Então também a medicina vai ser contra. Nós vamos ter alguns membros da literatura, como Machado de Assis, contra o Espiritismo. Isso vai ficar claro em obras como O Alienista, Quincas Borba, A Visita de Alcibíades. Quer dizer, Machado deixa claro, e aqui a autora traz vários momentos das obras, né? Porque é uma pesquisadora, uma cientista de notável saber, ela traz, e é por isso que eu quero que você leia o livro, vai ficar aqui para você ler, para você saber o que Machado dizia sobre o Espiritismo. Além de críticos como Machado de Assis, nós tínhamos ainda a lei proibindo o Espiritismo, como era o caso do Código Penal de 1890, que no seu artigo 157 assim dizia: praticar o Espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública, penas de prisão celular de 1 a 6 meses e multa. Além desse artigo, nós vamos ter outros que você vai ler quando tiver acesso à obra, né? Então, mais uma curiosidade. Por óbvio que essa lei já caiu por terra nesse mesmo instante que o Código Penal fora colocado. Já existia uma lei de liberdade de religião no Brasil, o que mostrava um conflito de normas ali naquele momento. Mas o que a gente tem que saber, pessoal, é que o Espiritismo, mesmo tendo vários críticos, né, ele sempre esteve em ritmo de crescimento aqui no nosso país e no mundo.
porque é o Consolador, é aquele que vai trazer toda uma doutrina devidamente raciocinada por Kardec e explicada pelo Espírito de Verdade, que não tem como refutar. Olha, eu falei de um pedaço do livro. Esse livro, ele é muito importante para você que gosta do espiritismo. Ele vai trazer a questão dos cartomantes, do curandeirismo, ele vai trazer a questão da Belle Époque em relação ao espiritismo. Enfim, um livro que traz uma análise histórica dessa doutrina chamada Espiritismo e do sobrenatural. Aqui no nosso canal eu me ative ao Espiritismo, mas não dá para falar tudo nesses poucos minutos que a gente tem, razão pela qual fica aqui a indicação para que você leia Mare del Priore, o livro Do Outro Lado, a história do sobrenatural e do Espiritismo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo, pessoal!